Olá, pessoal! Continuidade do vídeo anterior que eu fiz, um vídeo bem extenso, um vídeo de 50 minutos, trabalhando a construção do individualismo contemporâneo. É o tema mais cobrado na prova da FCC e eu posso provar, eu vou mostrar pra vocês. Quem assistiu aquela aula vai entender direitinho, tá? Se já pulou pra esse vídeo aqui, pode ser que entenda, pode ser que não. Mas olha só, eu fiz aqui uma compilação rapidinha, porque não dá pra ficar colando o tema da FCC toda hora, senão nunca sai do lugar. Mas se você pegar, por exemplo, o tema que caiu no TRT da quarta para o analista judiciário, que vai falar sobre a divisão pessoal, né, ou seja, a construção do individualismo pessoal que nós temos no nosso momento contemporâneo, que é uma construção que a gente falou, ó, fragmentada, é uma construção contraditória. Não é? Olha só, veja porque é contraditória. Olha só aqui o poema do Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Então lembra que eu falei também que é sempre um individualismo em crise, tá? Ele é sempre colapsado, é um eu colapsado, ele está sempre em crise, ao mesmo tempo que quer uma realização social, que quer amar, não consegue distribuir amor, não consegue trabalhar pensando nessa realização social, porque ele trabalha demais, aí sofre, entra depressão, né, e tal. Outra parte de mim é multidão, ou seja, eu quero fazer parte do outro, mas outra parte é estranheza, eu estranho esse outro, portanto me sinto só. E a gente até falou, olha, as redes sociais, elas trazem, não é, sempre essa coisa de você estar dentro, ele não quer ser descartado, não é? É um eu, não é, que não quer ser descartado, mas que ao mesmo tempo descarta, ao mesmo tempo exclui. Ele quer estar dentro de uma rede com vários amigos, mas não é amigo de ninguém, tá? E vive uma solidão, faz parte de tudo, mas ao mesmo tempo é muito só. A gente tem web celebridades, um grande exemplo disso, não é? Todo mundo as conhece, mas ao mesmo tempo não as conhece de verdade, não é? E é um eu que está sempre se reinventando. Vamos lá, então, foi o tema do TRT da quarta. Dava para ter trabalhado todas as questões, conforme eu falei. Ainda no TRT da quarta, porém, a prova de nível médio vai tratar de um discurso aqui que leva em conta uma divergência de afirmações. E sempre a FCC trabalha esse contraditório, esse lugar da contradição mesmo. Você só tem que captar de que contradição que ela está falando. Será que é contradição de felicidade versus depressão, né, de consumo versus impossibilidade de satisfação de fato? Será que é o estar dentro, pertencer a todos e ao mesmo tempo não sentir parte de grupo nenhum e tal? Veja que aqui a contradição que se encerra nessa questão desse tema é a questão que tem a ver com o passado. Tem aqui uma fala do Paulinho da Viola em que ele fala, ó, não vivo no meu passado é que vive em mim. Tá? Essa é a fala do Paulinho da Viola. A FCC entra com isso aqui, mostrando o contraditório dos nossos tempos. Por outro lado, há quem afirme que nos tempos que correm, marcados pela instantaneidade, pelo excesso de informações, a memória vem gradativamente perdendo a importância. Porque memória, a gente tem a ver com tradição, né? A memória tem muito a ver com a coisa da tradição, daquilo que fica, né? E o que é esse individualismo contemporâneo? Né? Ele não valoriza o que fica, ele valoriza o que é volátil, o que é instantâneo, o que é célere, ou seja, o que está preso ao presente e que, portanto, não tem compromisso com o passado, porque o passado já passou e tem passado cada vez mais rápido, né? A gente tem essa ideia sobre o tempo, mas que também não deposita grandes esperanças no futuro. Por quê? Porque é um homem preso ao seu tempo, é um homem altamente consumista, é o homem que consome relações, que é um indivíduo que consome seus produtos, que descarta tudo que consome. Então, é um indivíduo do presente, tá vendo? Veja, no mesmo concurso, 2 vezes a banca tratando desse tema, por isso eu falei com vocês que é o tema mais cobrado. Depois, lá em 2019, no TRF da terceira região, ó, isolamento social na era da comunicação virtual, gente. O que é isolamento social? Quer dizer, a gente está dentro de uma rede social, dentro das redes, mas esse indivíduo se sente só. Por quê? Porque é um indivíduo da era global, não é? E o que a era global traz para esse indivíduo?
traz insegurança. Perdão, gente, credo. Ixi. Nossa, agora tá bravo. Vamos lá, traz Júnia, com S só. Insegurança. Essa coisa de pensar rápido, escrever de forma lenta. Tá vendo? É individualismo contemporâneo, é isso aí. Tudo sempre muito mais veloz, tudo muito efêmero, etc. Então, esse individualismo, esse isolamento social nosso, ele acontece numa época que a gente tem contato com muitos outros. Né? Na era global, aumenta o nosso contato, ou seja, nossas relações de alteridade, elas crescem muito, mas ao mesmo tempo a gente se sente só, se sente fragmentado, fragilizado, tem medo de ser excluído de grupos sociais, por isso compramos muito, por isso queremos sempre fazer parte de mais grupos, né? A gente tem N grupos no WhatsApp para poder não perder nenhuma informação nem nada, e ao mesmo tempo se sente pequeno, impotente, e por aí vai, né? Aqui eu trouxe, aí, olha só, veja bem, eu tava lá em 2022, 2019, vou pegar aqui dois temas de 2017 que vão tratar desse individualismo atual, né? Aqui na prova do técnico, eles trouxeram em forma de texto, eles falam, dadas as múltiplas possibilidades de compartilhamento informacional de diferentes pessoas, gente, começou a discutir aquilo que é múltiplo no século XXI, tá falando de individualismo, tá? Oriundos de diferentes culturas, conhecedores de diferentes áreas do saber, muito se fala em formação de uma inteligência coletiva. Opa, inteligência coletiva parece estar falando de um coletivo, não é isso? Mas o que se discute mesmo? Olha a banca fazendo aqui o contraponto. Entretanto, se o mundo virtual serve como mecanismo privilegiado de projeção do ser humano, ou seja, deveria nos projetar para uma sociedade melhor, né? Tal qual um espelho, ele também virtualmente reflete os aspectos pouco promissores dessa realidade palpável. Ora, gente, por que é pouco promissor? Porque a gente não privilegia o coletivo. Por mais que as Big Techs criem aqueles instrumentos que a gente fala, olha, eu tô dentro de uma rede que eu vou trocar saberes, conhecimentos, receitas de bolo, formas de passar em concurso, mais sozinha eu me sinto e mais perdida eu fico. Né? Eu não me sinto dentro desse coletivo. E a rede faz o que mesmo? Ela capta esse sentimento. E o que o capitalismo, né, de vigilância vai fazer? Vai fazer com que as Big Techs construam caminhos, nos indiquem caminhos, porque a gente se sente fragmentado. Mas esses caminhos que são construídos são caminhos para nossa emancipação, não para nossa prisão. E a gente vai consumir sempre muito mais. Né? A gente vai ficar consumindo, não para de consumir. E aí eu dei como exemplo até as plataformas de cursinho. Hoje você entra em plataformas, o cara fala assim, olha, aqui você tem 40 mil horas de aula. Aí aqui você tem exercício, trilha de aprendizagem, trilha de não sei o quê, revisão. Aí você entra lá achando que vai achar um mundo de inteligência, né, que um grupo coletivo está tendo acesso. Você se sente mais perdido, certo? Que qualquer coisa, tá? Que o peixe fora d'água. Você fica ali perdidaço tentando se encontrar. Por quê? Porque as Big Techs vão fazer com que você fique mais tempo ali dentro. Né? As empresas vão fazer com que você consulte mais. Quanto mais problemas você tem, mais você usa o Google. Repara, qualquer problema de saúde que você tem, você espirrou, você foi lá no Google ver os sintomas. Então elas trabalham com isso. Elas vão fingindo te dar caminhos, mas elas vão sempre te prendendo naquela teia. Né? É o labirinto dos tempos modernos. E essa aqui também, de 2017, né, do Zizek Slavoj, que é um pensamento que veio no TST, na prova de analista, falando que a ameaça atual não é a passividade, mas a pseudoatividade. O impulso em querer participar, o mascarar a nulidade do que está ocorrendo. Olha só, as pessoas intervêm o tempo todo, acadêmicos participam de debates, sob aspas, sem sentido e por assim diante. Enquanto que é verdadeiramente difícil é dar o passo atrás, excluir-se de tudo isso. Ou seja, as pessoas não conseguem participar de nada, mas também não querem ficar fora. Lembra que eu falei que esse eu se reinventa? No vídeo anterior, tá? Ele se reinventa. É o eu que reinventa sua subjetividade, seu individualismo, sua subjetividade, porque ele vive um contraditório, tá? Entre querer participar e não conseguir participar. Certo? É uma reinvenção de subjetividade sempre muito contraditória. Vive da contradição.
né? Pessoas que querem conhecer alguém, mas não querem. Você tá conhecendo a pessoa quando você acha que vai, ela tá agarrada ainda, né? E haja paciência. Ó, os que estão no poder com frequência preferem até mesmo uma participação crítica, né? Os que estão no poder até falam, olha, o povo tem que participar, o intercâmbio de qualquer tipo ao silêncio, o povo tem que dialogar, apenas a fim de nos envolver num diálogo, entre aspas, para garantir que a nossa perigosa passividade seja rompida. Então, quer dizer, a gente está sempre sendo seduzido por governos e empresas a ficar onde a gente está. Essa é que é a verdade. Eles precisam saber o que nós pensamos e o que nós queremos, não é? Mas a participação popular é sempre vista como um problema. E nós também vemos como um problema. Nós estamos sempre intervindo, sempre opinando, mas nem sempre fazendo aquilo, né, para o qual damos opinião. A gente chama, por exemplo, os outros de corrupto, mas só nega. Então, veja nossas contradições. Aqui no concurso público mesmo, você está aqui dando uma aula, não vem. Ai, professor, o Estado é muito pesado. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você vai fazer concurso, criatura. Você está querendo para dentro do Estado, para ser mais um peso para o Estado, né? Então, tem que entender onde você está. Se o Estado é o problema, você não pode estar com ele. Então, hoje as pessoas dão muitas opiniões sem ter o forro, né, de dar essa opinião, mas pelo simples fato de exibir o seu individualismo, tá? A forma como elas pensam, embora elas não se comportem como tal. E aí no TRT, olha da TRT da 13ª, 2016, prova para técnico. Olha esse tema, o medo e a inveja de uma sociedade segmentada. Gente, individualismo contemporâneo. É o individualismo atual. As pessoas estão numa sociedade segmentada, fragmentada, elas querem se sentir dentro, mas não estão dentro. Elas querem estar lidando, mas não torcem para quem elas estão seguindo. Essa que é a verdade, né? Muitas delas são assim. Não tô falando que seja todo mundo, pelo amor de Deus. Eu tenho canal, né? Acredito que muita gente que me siga torça por mim, goste, dê um like, etc. Mas tem quem assiste, não gosta, ainda vem falar que não gostou e fica lá 1 hora assistindo alguma coisa. É compreensível. É este indivíduo do medo, ele assiste para não deixar nada passar, ao mesmo tempo ele está inconformado, então ele tem aquela inveja, por que isso acontece com fulano, né? E aí ele curte, mas não curte, porque ele tem medo de você se dar bem, ele acha o tempo inteiro que você está se dando bem, é uma coisa interessante. Então isso acontece, é o tema que caiu lá em 2016, de novo, individualismo contemporâneo. É o tema mais cobrado da FCC, sem dúvida alguma, tá? Bom, no nosso curso no Turma de Geração Concurso, eu trouxe o tema 3, que traz uma proposta, né, que vai tratar deste assunto, da forma como a FCC mais tem cobrado, tá? E que nós temos, redija um texto dissertativo argumentativo a partir do que se afirma nos textos 1 e 2. A banca tem cobrado muito redações cujo tema é extraído da compreensão de algum texto ou de alguns textos. Então, se você captar quais são os temas, queridos, da FCC, o mundo fica bem mais fácil para você. Você nota, eu sei este assunto, eu só preciso organizar. Então, vamos lá? O que diz esse primeiro texto? A apresentação dos membros como indivíduos é marca registrada de sociedade moderna. Opa! Não é? Bauman está falando aqui, a construção das identidades na sociedade moderna, ela não nasce mais da construção de uma identidade de um coletivo. Não existe essa ideia de pátria, nação, isso tudo caiu por terra, isso está fragmentado. Não adianta se falar de pátria e nação para um grupo e o outro não se sentir parte. Isso está fragmentado, não sou o que estou dizendo, é Zygmunt Bauman que passou a vida estudando essa coisa toda. Não é? E não é só ele. Veja só o Beck falando uma questão bem interessante. O processo de individualização deve ser entendido no âmbito do processo de formação e constituição social, no qual o indivíduo passa a ser referência central do mundo social. Então, quer dizer, hoje, desde do século XIX, né, até falei no vídeo anterior, do socialismo arrogante, né, que Alexis de Tocqueville vai estudar arrogância individual, né, individualismo, tá, gente? Falei socialismo, individualismo. Que o socialismo pressupõe a sociedade, né?
Então, o individualismo, Tocqueville, ele vai falar, quando ele observa os camponeses americanos, como que eles querem se mostrar diferentes de outros grupos. E aí vem essa questão, você começa a estudar essa figura desse novo burguês, né? Como o próprio Pierre Bourdieu vai estudar a formação da burguesia no final do século XIX, como que aquele burguês do século XIX não quer se parecer, mesmo não sendo considerado um aristocrata, mesmo não fazendo parte da nobreza, não é? Ou seja, ele fazendo parte do outro conjunto, ele quer se vestir de uma forma diferente daquele que se identifica como trabalhador, como ser proletário, como ser pobre. Ele olha para o trabalhador das fábricas e fala, esse não sou eu, embora a renda seja parecida. Tá bom? Então tem muito assim, aí a moda nasce dessa questão toda, a publicidade se alimenta disso tudo. Perfeito? E aí o terceiro texto, né, que é um poema do Saulo Pessato, né? O poema tem até uma base de construção formal interessante, ó. Te desejo o melhor eu, te desejo o melhor eu te desejo o melhor eu. Então quer dizer, o que é o melhor para os outros? Pensa. A gente, no fundo, a gente acha que o que a gente sabe é sempre o melhor para os outros. No fundo, a gente acha que a forma, o nosso pensar político, eu vou entender que é o melhor para você. Não é? Então é assim que a gente se comporta. A gente às vezes está num relacionamento amoroso, a gente acha, não, você tem que ser assim, tem que ser assim. Sabe por quê? Porque eu sou melhor que você tem. E é assim que se faz muito hoje, né? Hoje não se escuta tantas pessoas. Ao mesmo tempo que eu dou voz para o outro, que eu tento aceitar o outro, eu estou sempre brigando contra ele, tá? Bom, a partir disso, a redação modelo, a partir desse tema, o que tem nesse tema? Tente captar a essência do tema. O que é a essência do tema? Ó, veja que ele se repete, ele finaliza o tema, então ele domina as estruturas, tá? Então, eu desejo para você, mas que você termina comigo, tá? Você não sai de mim, eu não saio de você, eu não quero me excluir do seu processo. Aqui tá falando de indivíduos, aqui tá falando sobre indivíduo, né? Processo de individualização. Então, veja que esses elementos marcam os três textos, portanto, é o tema central. E como é que é feita a introdução do FCC mesmo? Galera, vamos lá? Que a gente vai juntar agora tudo que a gente viu nos dois vídeos, tá bom? Neste e no anterior. É fato que ao longo da história o processo de individualização sempre foi motivo de ampla preocupação de diversas correntes de pensamento. Veja que aqui eu fiz um resuminho. Tocqueville, né? Os filósofos alemães da época do pensamento entre guerras, bem ou mal, Michel Foucault nos anos 70, 80, né? E depois vem o Bauman e o Giddens nos anos 90 e agora no século XXI também outros pensadores. Então, quer dizer, ao longo da história, o processo de individualização sempre foi motivo de ampla preocupação de diversas correntes de pensamento. Gente, podem começar a redação assim. Você pode começar a redação fazendo a alegação de que algo sempre foi preocupação de determinado tipo de estudo ou da história de tal estudo e tal, que algo é muito variado, é muito diverso. Isso é interessante, tá? Mas aí você vem para a era contemporânea, porque a dissertação da FCC privilegia o presente, sobretudo, não tem jeito, tá? Se você for muito para o passado, você pode ter problema. Então, aqui, ó, era contemporânea. Este processo, né, aqui a coesão, processo tá aqui, pronome este, né, buscando a palavra pontualmente, é marcado por subjetividades múltiplas, envolve outro aspecto central, a necessidade de transformação do eu como mecanismo de contraponto à exclusão social. Foi o que eu expliquei no vídeo passado. O nosso individualismo, ele é o quê? Ele é marcado por uma subjetividade múltipla, a gente pensa muito e reflete muito, lembra? Individualismo reflexivo do século XXI, Anthony Giddens. E ao mesmo tempo a gente faz isso porque qual que é a nossa preocupação central? A gente não quer estar fora do bolo. Né? Então, uma contradição interessante. Gente, não se preocupem com o tamanho da redação, porque meu interesse aqui é trazer informação, tá? Então ela vai ficar mais inchadinha mesmo. Ora, qual foi o primeiro argumento? A questão do eu múltiplo, né? Então vamos lá? Preliminarmente, cumpre defender, porque a dissertação é defesa, que a construção da individualidade atual é um processo multifacetado, né? Vou defender que não é um processo
unívoco, é um processo multifacetado, envolve várias facetas, tá? Vários ângulos diferentes. Então, ó, esta construção, a coesão, envolve, conforme defende Stuart Hall, né, uma crise de identidade que é marcada pela diferença e pelo descentramento da subjetividade. Expliquei na aula passada. O Stuart Hall fala: o indivíduo contemporâneo é o indivíduo que mesmo? É o indivíduo descentrado, né? É um indivíduo que está fora do centro, porque ele é tão contraditório, ele é fragmentado por tantas culturas, não é? Ele é tão instantâneo nas suas exigências, que ele não tem um centro, ele não tem uma coisa só que ele siga, né? Então ele é católico, ele é evangélico, ele é espírita e tal. Ele gosta de vários estilos musicais, ele é atravessado muitas vezes por mais de um relacionamento, às vezes ele tem um só, mas ele não está contente com aquilo não satisfaz mais, porque o mundo em que ele vive é um mundo muito variável de informações. Então ele é atravessado por isso, tá? Então ele é marcado pela diferença, sim, ele se apresenta sempre como diferente em vários aspectos, né? E é descentrado, tem sua subjetividade, não é centrada, ele pensa mil coisas. Pensem vocês no concurso, vocês nunca fazem um concurso só numa linha só, é muito difícil o aluno ter esse centramento, não é? Tem aluno que fala assim, só estudo TRT, e pronto, e vai passar, porque ele é focado naquilo ali, né? Tem aluno que fala, olha, só o INSS, e agora? Quero fazer TRT, quero fazer INSS. Meu Deus, só o IBAMA, né? Então, é isso aí, esse é um indivíduo. Em termos práticos, gente, sempre que vocês falarem de um teórico, tentem jogar para a vida prática. Os indivíduos contemporâneos percebem-se como produto de uma ampla e complexa miscigenação, decorrente das relações de alteridade, ou seja, a gente é produto desse encontro com o outro. Eu sou miscigenado, né? Eu não sou uma pessoa. O meu cabelo é de um tipo, minha cor é de outra, a forma como eu penso é de outra, a minha estatura é tal. Então eu não me vejo como uma pessoa oriunda só. Se eu fizer meu DNA, eu vou encontrar vários percentuais de composição de diferentes etnias na minha formação. Nesse contexto, que eu continuo no mesmo contexto, emergem mudanças conceituais que envolvem noções de raça, de etnia, de sexualidade, de papéis sociais. Estas mudanças, a coesão, em uma era tecnologicamente célere e instantânea, trazem novos contornos de conceitos como o que ocorre, por exemplo, com a diversidade em termos que atualmente explicam, né, o comportamento sexual das pessoas. Hoje você tem aquela pessoa sexual, o assexual, o demissexual, o sapiosexual, etc. Percebam que, no passado, né, você tinha lá, o cara era heterossexual. É o que tinha para jantar, não tinha outra coisa. Depois foi homossexual, ok. Depois foi pansexual, né? Depois tem, não, agora tem o grupo dos assexuais, pessoas que realmente não sentem falta de sexo. Tem o demissexual. A cantora Isa, por exemplo, se apresentou como demissexual, ou seja, ela só mantém relação sexual com que ela tem afinidade mesmo, tá? Afetividade. Há pouco tempo a Bela Gil se disse, né? Eu sou uma pessoa sapiosexual, ou seja, eu só consigo me relacionar, me envolver sexualmente com uma pessoa que seja inteligente. Então, veja que os nomes vão modificando. Para quê? Para dar conta desse indivíduo fragmentado, desse indivíduo que precisa de respostas e caminhos para que ele possa viver numa época de grandes transformações. Né? Então, ele quer se identificar com alguém que pense como ele. Por isso que surgem todos esses conceitos, tá? Percebam que na minha construção, eu nunca começo com o teórico, tá, gente? Porque a ideia é minha. Você, enquanto escritor, tem que ter essa conduta na prova. Os alunos falam assim, Júnior, eu estudei tanto Stuart Hall, eu sei colocar aqui. Não é? Mas aí o cara começa aqui no início com o Stuart Hall. Não tá, a dissertação não é do Stuart Hall, é sua. Você só vai usar o Hall para você se defender. O tampo da mesa é seu, criatura. Tá? Não sei desenhar muito bem, mas vamos lá. As perninhas é que você coloca por baixo, certo? Então, Stuart Hall vem aqui por baixo, o tampo da mesa é seu, é você que está aqui. Os exemplos, né, quando você comenta, então, Stuart Hall, você fez um comentário muito teórico, o que você tem que fazer? Trazer para a vida comum, trazer para exemplificação, tá? Para exemplificação, em termos práticos, em termos de aplicação na vida prática, é isso que você tem que fazer.
Então você tem que ficar retraduzindo isso, é importante, que é isso que é dissertar, é tentar buscar clareza, jogar luz mesmo para que aquela teoria tenha acolhimento. Não adianta encher a coisa de teoria e falar, nossa, mas eu citei todos os teóricos, me deram uma nota baixa. Por quê? Porque faltou clareza. Olha lá, depois a gente vai ver, né? Segundo argumento é o quê? É do indivíduo não se sentir excluído. Vamos lá? Mais importante ainda é considerar que a individualidade contemporânea é atravessada pelas transformações que visam evitar a exclusão de grupos sociais. Olha só, o cara está prezando a individualidade dele, mas ao mesmo tempo ele não quer ficar fora, ele tem medo de ser excluído. Por quê? Eu falei, é o individualismo da era global. A era global traz riscos. Por quê? Esses riscos são do aumento do contato com o outro, tá? Você tem mais relações de alteridade. Eu tenho muito mais contato com o outro, tá bom? Então, trata-se de um temor que os indivíduos manifestam em face das inseguranças trazidas pelo mundo global. Segundo teoriza Giddens, né? Lembra que a gente tratou do indivíduo reflexivo do Anthony Giddens? Né? Tanto que o Giddens dá como exemplo, gente, o colapso da ideia de casamento de família. O indivíduo da era moderna ele está sempre se reinventando, não é? Para ele se sentir seguro. Então, se a pessoa está casada, ela tá procurando alguém não porque ela precisa de outra pessoa, mas é porque ela é insegura. Então você fala assim, fulano traiu porque eu não ofereço mais nada. Não, é da pessoa, não é seu, tá? Então ela está se sentindo insegura por alguma questão. Então, é claro que tem várias explicações, tá? Isso aqui eu estou explicando dentro do contexto que eu tenho, que é essa redação que não pode passar de 30 linhas. Então, trata-se de um temor que os indivíduos manifestam em face das inseguranças trazidas pelo mundo global. Segundo teoriza Giddens, né, tais inseguranças são amplamente sentidas na medida em que os aspectos da vida tecnológica atual se tornam céleres e instantâneos. É por tal razão que hoje os indivíduos, conforme insiste Bauman, olha o segundo teórico, são percebidos como consumistas, pois buscam sempre a reinvenção de si, na tentativa de não serem descartados. Quando a gente fala de consumismo, o consumismo não é só compra, não é só aquilo que você adquire com dinheiro. Se você sai de muitas relações, né, afetivas, uma atrás da outra, você varia bastante, então você está sempre se reinventando. Tá? E por que você se reinventa? Porque o mundo global em que você vive te traz insegurança, de algum modo. Então você nunca quer estar por baixo, você quer estar com o outro, mas se colocando seu narcisismo sempre acima dessas questões todas. Então você consome muito. O Bauman fala, somos consumidores de corpos, somos consumidores de marcas, né? Estamos sempre em busca de algo que nos represente o tempo todo. E ao mesmo tempo estamos descartando, mas não queremos ser descartados. Esse fato se comprova pela remodelação constante dos corpos. Gente, aquisição infinita da cosmética. Você compra lá um shampoo, né, contra frizz para o seu cabelo, para ficar lá baixinho. Aí daqui a pouco tem um shampoo contra frizz mais, né, um plus, plus. Daqui a pouco tem um plus com vitaminas A, B, C, D, E, sei lá, tá bom? Então, a cosmética está sempre se reinventando e você está sempre atualizando essa reinvenção, né, conforme seu poder de consumo. Tentativa de rejuvenescimento o tempo inteiro. Quando não se consegue fazer isso pelas intervenções médicas, né, cirurgias plásticas, por exemplo, mecanismos, né, de atualização da face, que as pessoas usam, muita pessoa não se reconhece depois que ela termina de fazer uma harmonização facial, por exemplo, elas fazem isso por meio dos filtros que existem na internet que dão uma falsa sensação de que ela está jovem, não é? Então ela quer ser elogiada, ela está sempre em busca dessa aprovação. Também esse indivíduo, ele se pauta pela valorização da cultura de curto prazo. Ela está sempre atrás de estilos artísticos mutáveis e variados, sempre uma nova dancinha, um livro novo que lançou sobre não sei o quê, né? Autoajuda, então é uma coisa que se renova como água praticamente, né, na fonte. E pela busca incessante do sucesso a qualquer preço. Hoje as pessoas trabalham mais,
elas querem ser mais eficientes, elas seguem pessoas que ganham muito dinheiro e que falam que ganhar muito dinheiro precisa fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aquilo entra no campo religioso delas, né? Porque elas estão em busca de autorrealização. O que acontece normalmente? Frustração. Frustração. Aí elas assistem o sujeito que passou em 60 concursos públicos, né? E elas não percebem que ali tem uma doença. O excesso tem uma doença também. Claro que eu não estou falando de dizer que todo mundo que fez aquilo está doente, não é isso. Até porque eu tenho colegas que passaram em vários e não tem nada de doente. É porque eles estavam fazendo vários concursos ao mesmo tempo. Tá? No outro tempo que eles conseguiram estudar dessa forma. E aí eu pergunto, passou dentro das vagas? Né? É a pergunta que às vezes a gente tem que fazer para as pessoas, né? Tem que questionar isso que te chega às vezes. Porque passar está acima do mínimo, tá? Então, cuidado, muita gente... entrevista com fulano passou em primeiro lugar, a pessoa nem procura o nome dessa pessoa, e às vezes é uma propaganda de cursinho, uma peça publicitária mera, tá? Logo, por estar vivendo em um momento marcado, agora a conclusão, por estar vivendo em um momento marcado pela dissolução das forças ordenadoras do mundo, as instituições, os padrões sociais, hoje a gente não confia mais nas instituições, né? As pessoas não querem confiar, as pessoas não querem mais padrões sociais, elas querem se libertar disso, querem viver uma vida mais individualista. Ao mesmo tempo, evidencia-se um processo de desumanização do eu. Quando eu falo desumanização, gente, estou querendo dizer que as pessoas se tornaram ruins, não é isso, tá? A gente vive numa sociedade de tecnologias do eu, tá bom? É nesse sentido que se explica seu interesse constante pelo que gera imediata fruição, ou seja, que vai te dar prazer imediato, alegria imediata, o coloca como centro do mundo, né? Você é atração do mundo, ou você está sempre dentro, as pessoas te amam, você quer ser amado, por isso você está sempre na internet colocando teu corpo, que você pensa, suas ideias, você quer que, olha quantas de adesões você teve, né? Quantos joinhas você recebeu, e não lhe exige responsabilidade coletiva presente nem intergeracional. Muita gente não quer saber disso, de ser cobrado hoje, né? Olha, você tem que produzir, olha, você tem que ser assim. Não quero compromisso com o presente, e muito menos compromisso intergeracional, que é a sustentabilidade, ou seja, eu consumir menos, ter mais consciência, melhorar minha relação com o coletivo, entender que o outro também tem direito, saber ceder para o outro, não é? Por exemplo, viver dentro de um apartamento e não fazer barulho quando uma pessoa está doente, ou ter uma noção de horário, ou comunicar que vai fazer alguma festa, né? Então, muitos desses eus hoje são assim, eles se comportam dessa forma, eles querem se colocar como centro do mundo, como se eles não vivessem em sociedade. Ao mesmo tempo, eles não somem dali, não é? Eles estão ali naquela vida dentro de um prédio, mas querem se comportar como se morassem num campo afastado de todo mundo, tá? Então, gente, essa é a redação da FCC. A FCC discute essas contradições, tá certo? Espero não ter ofendido ninguém, só estou discutindo contradições, revisões que cabem a mim, cabem a você, a qualquer pessoa, mas que, sobretudo, o mais importante é passar no concurso público. Se isso cai no concurso, não adianta eu torcer o nariz, eu tenho que entender, aceitar e fazer, tá? Depois eu penso, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Só para mostrar aqui, introdução. Buscar o cerne do tema, tá certo? Trazer este tema para a era contemporânea. E o que a gente faz mesmo? A gente precisa delimitar 2 ou 3 argumentos, tá? Então a gente falou que esse indivíduo é marcado por subjetividades múltiplas e ele está sempre lutando contra a exclusão social. Aqui você foi trabalhar essa subjetividade múltipla. Comece primeiro sempre com a sua ideia, igual aqui foi trabalhar a questão da exclusão, comece primeiro a sua ideia. Depois você pode apoiar essa ideia num pensador, né? Pode fazer isso. Cuidado que quando a gente às vezes apoia a ideia num pensador, a gente não é muito claro. O que a gente busca? Ou a gente busca um segundo pensador, mais simples, né? Pega um Giddens e um Bauman mais tranquilo de se entender, ou traz para a vida prática, demonstrando exemplos que são afetados por essa corrente de pensamento, né? Ou que afetam essa corrente de pensamento. Aqui a gente mostrou, por exemplo, a multiplicidade, né, do eu. A gente pegou lá um dos comportamentos, que é o comportamento sexual. Poderia falar sobre religião, poderia falar sobre, né, amizades, amores, etc. Mas não, peguei ali na questão sexual. Aqui, mesma coisa. Olha só, trouxemos nosso pensamento, o apoio
na teoria do Giddens, depois na do Bauman para tornar mais claro. Ainda assim, Descontente trouxe para a vida prática, né? Mostrando aqui como que isso se comprova na vida prática, né? A tentativa de modelação dos corpos, valorização de cultura de curto prazo, busca incessante pelo sucesso, né? E como é que se deu a conclusão? Na conclusão, você pode pensar em uma proposta de intervenção que venha sanar essas questões. Gente, lá no Enem, tá? Enem tem essa proposta de intervenção baseada no respeito aos direitos humanos. Sim, se todo esse processo nos desumaniza, ou seja, a gente perde o nosso chão, a gente se sente menor a cada dia, mais doente, ou seja, a gente perde a nossa condição de indivíduo, que é isso que acontece. A gente faz tanta busca sobre nós que daqui a pouco nós estamos no chão. Nós perdemos a nossa ideia de sujeito, a gente começa a sentir objeto, vai sentir diminuído, ou seja, nós somos desumanizados e a gente, por vezes, desumaniza o outro, não é? Também porque a gente fica se vendo, tentando ser aceito e nos tornamos muito autocentrados, não é? Mas sempre da pior forma possível. Então você pode buscar formas de respeito aos direitos humanos nesse sentido, ou simplesmente você pode reiterar o que você falou com outras palavras, tá? Então veja que a gente busca essa questão do processo, não é, de formação da individualidade, ou seja, processo de desumanização do eu, e você que mostrar que eu é esse, fazer uma síntese desse eu, tá? Pode ser também um caminho, que é o caminho da síntese, tá bom? Conjunção conclusiva, não deixe de colocar, é importante, tá? Júnior, eu ouvi falar no meu cursinho que não pode usar conjunção conclusiva. Gente, eu não gosto dessas coisas. Eu falo pro professor, o que tá fazendo na redação, amigo? Tem que olhar na redação, na gramática. Se a gramática traz esse conector e o apresenta, é porque tem que usar, tá bom? Certinho? Então, pessoal, esse vídeo depende do vídeo anterior, né? O vídeo anterior ficou um pouquinho mais longo, mas não deixe de observar, porque é muito importante. É a base das redações da FCC, conforme eu mostrei para vocês, tá bom?